Olá, pessoal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Tiago, pelo convite para realizar essa apresentação para vocês. Bom, meu nome é Wagner, sou coordenador do Laboratório de Sistemas Inteligentes e Robótica. Esse laboratório é localizado no térreo do bloco Delta, em São Bernardo do Campo, o laboratório 008. Bom, qual é o objetivo dessa apresentação? Dar uma visão geral para vocês sobre as linhas de pesquisa do laboratório, as principais linhas. O laboratório não é só, a gente trabalha com outras linhas também, robótica móvel, robótica bioinspirada, sistemas multirobóticos, visão computacional, robótica social, entre outras linhas aí. E como é que será a dinâmica dessa apresentação? Eu vou mostrar vídeos, da robótica, desses trabalhos de robótica, que foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos no laboratório. Esses trabalhos foram desenvolvidos por alunos de C, iniciação científica, e também alunos de mestrado. Então, para cada slide, está relacionado com uma linha de pesquisa. Aí, no final, tem uma linha de pesquisa chamada Robótica Social, que uma aluna de mestrado, ela já terminou, desenvolveu uma cabeça robótica. Essa cabeça robótica foi realizada com base no crânio maxilar dela. Eu deixei por último porque ela vai passar mais detalhes para vocês na apresentação. Ela vai apresentar essa cabeça de robótica para vocês entenderem melhor. E então eu vou dar uma visão geral, mostrar só alguns vídeos, só para vocês terem uma ideia. Aí a próxima apresentação será a da Tamires, que é bem interessante o trabalho que ela desenvolveu aí, que ela já terminou e vai apresentar, como eu disse, no mês que vem. Então é isso. Então vamos começar agora com a primeira linha de pesquisa, a parte de robótica móvel e robótica bem inspirada. Bom, iniciando aqui na área da robótica bem inspirada, como eu comentei com vocês, essa área, qual que é a ideia dessa área? A gente desenvolveu, um robô bem inspirado no cavalo. Ele foi um projeto que foi idealizado por um aluno de iniciação científica chamado Felipe Bitter. Ele já formou na UFBC, não é mais, já terminou o curso da UFBC. Enfim, qual que é a ideia do projeto dele? Inicialmente, ele tinha uma ideia de desenvolver um robô inspirado em algum animal. A gente não sabia, na época a gente não sabia, ele não sabia qual que seria esse animal. Ele estava assistindo um programa na TV e ele viu um animal, que no caso um cavalo, que aí o repórter estava em cima do cavalo e em cima da cabeça do repórter tinha um copo de leite. E o cavalo manga larga machador, a locomoção dele, ele é bem, a marcha, ela é bem suave. E o copo de leite, o leite que está dentro do copo, ele não derramou, em cima do repórter. Então, com base nisso, falou assim, eu acho que o cavalo manga larga marchador, que é um cavalo brasileiro, ele é bem legal para a gente tentar replicar a locomoção dele, a marcha, por exemplo, desenvolver um robô, que tem essa capacidade de locomoção. Eu falei, será que existe perguntei, será que existe algum robô inspirado no cavalo? Eu acho que deve ter, mas não tinha na época e não tem, pelo menos hoje até hoje eu não vi nenhum robô bem inspirado no cavalo. Tem o Big Dog, que é bem inspirado no cachorro, entre outros robôs aí, outros robôs. O Big Dog, por exemplo, ele galopa, mas ele não foi a locomoção, o robô em si não foi bem inspirado no cavalo. Então aí ele começou a pesquisar, sobre se existia, algum robô bem inspirado no cavalo e não tinha. Aí o que acontece? Aí tem um veterinário, um pesquisador, que ele é veterinário, e ele fez um doutorado na área do manga larga marchador. E aí ele estudou toda a locomoção do manga larga marchador. A gente pegou os dados, a gente entrou em contato com ele para disponibilizar os dados. Ele pegou os dados, capturou os dados num vídeo, e aí a gente pegou esses dados, ele passou para a gente, a tese dele já tinha esses dados, a gente pegou e implementou esses dados, essa locomoção de marcha num robô. E o legal da robótica é isso, a gente junta várias áreas, como veterinária, tem medicina também. Por exemplo, o trabalho da cabeça robótica tem um psicólogo, o Paul, que estuda as emoções, que eu vou explicar mais na frente daqui a pouco. E a gente pegou esses dados e implementou num robô. E a robótica tem algumas etapas que são importantes, Primeiro a simulação e depois tem o experimento real. A legal da robótica é isso, que você coloca no mundo real aquilo que você estava
pensando em desenvolver, você simula, né? Porque é barato, né? Um custo, você tem que ter um computador para você simular os movimentos do robô, por exemplo, e depois você pega o resultado, né, depois de você testar, ou você pega um algoritmo inteligente com IA e tal, aí você pega o melhor resultado e implementa no robô, realizando, claro que você tem que realizar adaptações, você trabalhando com o mundo real, né? É um desafio também você trabalhar com o mundo real e você vê o algoritmo funcionando do seu robô, né? Então isso é bem motivador para quem trabalha nessa área da robótica, né? Enfim, aí a gente analisou, o Felipe, ele analisou a morfologia do cavalo, né? Aí o Daniel também trabalhou, que foi um aluno de mestrado, que desenvolveu, né? O Felipe trabalhou mais com a simulação, que foi isso. O Daniel trabalhou com a parte de desenvolver o robô mesmo, construiu o robô, conseguiu um verba da FAPES para desenvolver esse robô. E aí, analisando a morfologia do cavalo, as patas traseiras, essa pata traseira, né, as patas de trás do robô, elas são maiores do que da frente. Essa é uma das características do cavalo, né? E na simulação a gente percebeu que se a gente inverter e colocar as pernas maiores na frente do robô, a estabilidade ficou, o robô ficava mais estável. Então por isso que a gente fez essa troca. Aqui é a frente e aqui é a traseira do robô. Então aqui, ó, você pode ver a simulação, né? Ele andando, se locomovendo com a marcha, né? E é claro que o Felipe, o Daniel, eles têm toda a metodologia, eles provaram que realmente o cavalo se locomove com a marcha, né, tem as características da passada, etc. e tal, da marcha do cavalo, a gente replicou isso no robô. E aí, depois que várias análises, vários estudos, né, aí foi validado no robô real, né, desenvolveu o robô que realiza a marcha. Isso aqui é um protótipo, né? Então é um trabalho inicial, né? Tem várias coisas para serem desenvolvidas, mas foi considerado, a gente já publicou alguns trabalhos sobre ele, o primeiro robô inspirado realmente em um cavalo, né? Então essa área da robótica, a área bioinspirada é bem legal que você pega coisas que você encontra aí na natureza e implementa no robô. Aí surgiu a possibilidade, né, de como é que eu posso, vamos supor, a ponta ali a ponta ali da pata do robô, se estiver numa areia, por exemplo, ele afunda, né? Então, como é que a gente pode fazer com que o robô tenha mais estabilidade, consiga se locomover melhor na praia, onde tem areia, por exemplo, né? Aí o Henrique, né, aluno de iniciação científica, ele desenvolveu, né, para esse robô fazer a troca dessa ponta da pata dele para uma pata onde tem maior contato com o solo. Só que essa troca, o robô ele vai fazer o quê? Ele vai fazendo a troca à medida que ele vai se locomovendo. Então a pessoa não visualiza essa troca, né? Então aí o Henrique, ele trabalhou 2 anos, né? Fez 2 IC, e aí no primeiro ano ele trabalhou essa troca, mas na simulação. Então o robô vai nessa junta, né, vai formando como se fosse um pé, né, onde ele vai conseguir se locomover melhor na areia, né, porque tem mais contato com o solo. Aí no segundo ano ele pegou e validou isso no experimento real, no mundo real, que seria o robôzinho ali, né? Aí você vai perceber que está fazendo a troca até ter mais contato com o solo. Aí, durante esse período eu estava andando no shopping, aí eu vi, todo mundo já deve ter visto, aquelas crianças que usam aquele tênis que parece um skate, um patins, né? Aí eu falei assim, pô, por que não transformar esse robô para ser híbrido, né? Além de locomover com pernas, usar essas rodinhas e criar um mecanismo, né? Teria que pensar, né? Só uma ideia, de fazer com que o robô consiga patinar também, como as crianças, né? A inspiração veio desse tênis das crianças. Então é uma proposta ainda que certo, futuramente a gente vai pesquisar sobre essa possibilidade do robô, além de usar pernas, usar rodas como meio de locomoção, no caso aqui é um protótipo, né? Enfim, essa é uma das linhas de pesquisa, né, do laboratório de robô relacionada à robótica bem inspirada. Então ele faz a troca tanto da pata, né, com maior contato, como a ponta do pé novamente. Então, se tiver numa areia, por exemplo, a melhor forma é ter maior contato para não afundar, no caso, né? Só para vocês terem uma ideia aí.
Aí, em sistemas multirrobóticos, também foi um aluno de mestrado, né, o Alexandre, ele desenvolveu um sistema trabalhando com drones, né? Por que um sistema multirrobótico? Né? Dependendo da tarefa que você está querendo desenvolver, todo mundo sabe disso. Dependendo do grupo, se for um grupo organizado, do grosso modo, assim, para vocês entenderem. É muito melhor você desenvolver uma tarefa, dependendo da tarefa também, em conjunto, do que fazer sozinho. Se um robô falhar, por exemplo, os outros dois ou três do grupo de robôs podem resolver o problema que você está querendo resolver, né? Então você não faz nada sozinho. Aí ele trabalhou com drones, né? Simulando figuras, né? Então aqui é resultados da simulação, né? Ele faz um cerco, etc e tal, né? Então aqui é só sistema multirobóticos, comunicação entre os robôs, etc e tal. E aí, ele fez essa ligação da simulação com o mundo real, né? Só que é claro, por exemplo, aqui ficou como trabalho futuro para o drone, para navegar de forma autônoma no ambiente, mas trabalhar com a parte de navegação também. Aqui simplesmente é para fez a conexão da simulação com o mundo real. Mas aí é claro que a trajetória do robô, que não era foco do trabalho dele, né? Ficou como trabalho futuro, trabalhar com essa navegação do robô, mas de uma forma fazendo realmente, por exemplo, um círculo e etc. Então, várias figuras geométricas aí no mundo real. Esse, nesse caso, ficou como trabalho futuro. Mas, basicamente, sistemas robóticos, quando você trabalha com mais de um robô, né, que pode interagir, se comunicam entre si, por exemplo, para resolver um determinado problema. A grande vantagem disso é que se um robô falhar, os outros robôs podem trabalhar de forma normalmente, né, fazendo o papel desse robô se por acaso falhou. Até tem uma disciplina no mestrado, na pós-graduação em ciência da computação, que chama sistemas multirobóticos, né? Então, que a gente aborda essas técnicas aí que a gente usa para trabalhar com vários robôs. Uma outra linha de pesquisa relacionada à visão computacional, né? O laboratório trabalha, nesse caso aqui, com robô, mas atualmente tem um aluno trabalhando com visão computacional, né? Um aluno de mestrado, em parceria com o professor Francisco Zampiroli, a gente está trabalhando com visão computacional, mas um aplicativo para os autistas. Ele está começando agora, então a gente não trabalha somente na área de robótica, né? Então isso aqui todo mundo já ouviu falar, né, de futebol de robôs, né? Isso daqui é um robô humanoide, né? O nosso foco não é na competição, né? Então tem o campo no laboratório, mas não é na competição. O nosso foco está relacionado com pesquisa mesmo, né? Desenvolver simplesmente uma aplicação. Então esse aluno, o Gilmar, ele desenvolveu um sisteminha para identificar a bola, né? Só que o sistema tem embarcado e tal, né? No humanoide, então identifica a bola, no caso aqui, identificou o campo, né? Que o robô, quando a gente joga futebol, você precisa identificar cada elemento que tem no campo, né? Linha, o gol, que é o adversário, quem que é o teu companheiro de time, etc e tal, né? Então ele usou técnicas de IA, usou uma rede neural para fazer essa identificação, né? Usando visão computacional para o robô conseguir identificar em tempo real esses objetos do campo. É uma outra linha de pesquisa também. Uma outra linha de pesquisa relacionada com visão computacional, mas envolve um pouquinho também não navegação, mas de movimentos do robô, é um goleiro, né? O goleiro aqui tem uma câmera, né? Trabalha, tem que estimar, né? O tempo certo da bola chegar ao gol, né? É como no futebol real, né? Se o goleiro esperar a bola ou pular antes para pegar um pênalti, né? Claro que a bola ou demorar muito tempo, a bola passa e ele está pulando ainda. Então, como é que você faz um robô a pensar, né? Ter esse pensamento, essa ação, né? De um goleiro do mundo real, né? E você pode pensar assim, pô, mas isso não é uma coisa tão simples assim, né? Para você ensinar um robô, praticamente você está ensinando um robô a ser um goleiro. Você pode usar várias técnicas de IA, né? E talvez os alunos pode estar pensando assim, pô, mas eu queria trabalhar com robótica, mas eu tenho que saber parte de mecânica, mecatrônica, eletrônica. Eu não tenho interesse, tenho interesse mais de programação. Você não precisa saber
detalhes de mecânica ou eletrônica, né? É igual você programa para um celular, né? Você tem que entender um pouco do hardware do celular, mas você precisa saber como é que foi a parte eletrônica. Dependendo do projeto de robótica, você trabalha só com programação. Você pode trabalhar com robô real, né? Mas o teu foco é totalmente na programação. Você tem que saber como é que você aciona um motor, como é que você pega dados de um sensor, como é que funciona uma Raspberry, Raspberry é é um computador, computador embarcado, né? São coisas assim, mas aí você foca só na parte de programação. Essa é uma pergunta muito comum que os alunos falam, pô, eu queria trabalhar com robótica, mas eu tenho medo porque eu tenho que trabalhar com robô. Não, você pode trabalhar só com programação também em projetos de robótica. Mas enfim, aí como é que você faz um robô ser um goleiro, né? E tem toda a limitação como um goleiro normal. Se você colocar criar uma máquina lá que chuta muito forte, com certeza tem uma limitação do goleiro que não vai conseguir pegar a bola. É igual aqui, né? Se você chutar essa bolinha de tênis muito forte, ou jogar ela muito forte, é claro que o tamanho do gol também é grande, mas é o tamanho oficial, né? Da categoria, é claro que o robô não tem envergadura aqui para conseguir pegar a bola. Tem todas as limitações, né? Óbvio, né? Tendo o ser humano tem. Mas enfim, aí um aluno fez e implementou isso no robô, ele pega o pênalti, ó. Aqui ele só agachou, né? Ele tem uma câmera aqui, ele tem que fazer essa estimativa, né, de quando a bola vai chegar e na hora que estiver chegando e calcular de fato qual é o melhor horário para ele qual a melhor hora para ele pular, né? Ele ó, foi para a direita, aí ele pega o pênalti. É claro, se chutar muito forte, ele tem não demora para ele processar até ter a ação de pegar a bola. Mas enfim, isso são alguns projetos para vocês terem uma ideia aí, né? Aqui, por exemplo, locomoção, como é, você pode estar perguntando assim, pô, como é que eu posso fazer para um robô, ensinar o robô a se locomover? Você já parou a pensar essa complexidade que você tem para, né, que é para você aprender a andar, para você conseguir se locomover? Agora imagina você que cada robozinho tem várias juntas aqui, né? E cada junta é um motorzinho aqui, né? Como é que você vai controlar, sei lá, 18, 20 motores aí em paralelo, sincronizado, para ele não cair? Isso é algo complexo de você fazer, né? De você implementar. Então aqui no caso, ó, nesse caso aqui, o robô não tem nenhum algoritmo para ele simplesmente tenta andar. Ele não tem inteligência, nem a mínima inteligência para ele conseguir andar sozinho, ó. Então ele cai. Então, e como é que a gente pode resolver isso, né? Então aí o aluno, também foi aluno de C, ele desenvolveu, né, o Zoológica Fuzzy para o robô conseguir andar. É claro que ele está lento, né? Tá lento, mas já é uma evolução aí, né? Agora imagina você conseguir fazer um robô correr. Agora imagina você ensinar uma pessoa a correr ou andar. Não é simples, como você andou de bicicleta. Por exemplo. Você caiu várias vezes, levantou, caiu quando você começou a andar. Certamente você caiu, levantou, até você aprender. É como agora, imagina como é que você faz, implementa um algoritmo inteligente para o robô conseguir andar. Então, isso é uma outra linha de pesquisa de locomoção que a gente trabalha no laboratório. E no caso aí, o robô anda lento, tá lento, mas ele consegue andar sem cair. Então, ele vai se adaptando, né? Por exemplo, o solo interfere na sua locomoção, etc e tal. Então, o robô se adapta um pouquinho ali para ele conseguir andar. Tem outra área de linha de pesquisa também. Aqui, no caso, computação, por exemplo, você pode usar vários algoritmos de IA, né, implementar, estudar um pouquinho com relação à locomoção, né, dos humanos, dos humanoides. Né, o humanoide esse robô foi bem inspirado em humano, né, por isso tem esse nome humanoide. Então, aí, como é que você pode fazer um robô aprender a andar, cair, levantar e andar de novo e aprender a se locomover em diferentes tipos de terreno, né? Isso é uma coisa legal também e não é coisa tão simples de você implementar. Aí, com relação ao robótica social, que é uma área legal também, né, que é o que a Tamires vai apresentar depois dessa apresentação aqui, qual que foi a ideia da robótica social, né? A Tamires, a ideia era desenvolver uma cabeça robótica. Mas a gente não está querendo desenvolver uma cabeça, simplesmente desenvolver uma cabeça, olhar assim e desenvolver, vamos criar uma cabeça parecida com alguém. Né? Então, qual foi a ideia? Desenvolver uma cabeça robótica da Tamires. Né? Como é que a gente poderia desenvolver isso? Então a gente pensou assim, vamos
a partir do exame de tomografia computadorizada, vão desenvolver essa cabeça aí, né? Então a Tamires, né, claro que passou pelo Comitê de Ética da UFBC, né, foi aprovada, então a Tamires foi a voluntária, né, então para fazer esse exame de tomografia computadorizada. Com base no exame de tomografia computadorizada dela, ela desenvolveu a TUTES, né, que é o nome da cabeça robótica, que é toda a parte, deixa eu colocar aqui para vocês verem, toda essa estrutura, né, a parte do crânio, maxilar, tudo é da Tamires. Foi desenvolvida com impressora 3D, né, impressão 3D, mas eu falei, ela vai explicar mais detalhes com isso. E aí toda essa parte, toda essa mecânica aí, tem a simulação também, foi desenvolvida com base no exame de tomografia computadorizada, que é isso daqui, né? Isso aqui é já no software lá que ela usou para gerar esse CAD aí do exame de tomografia computadorizada dela. Né? Aí, o que diferencia, por exemplo, essa cabeça para outras cabeças? Né? Essa cabeça não é simplesmente você fazer o crânio, o maxilar e fazer assim, como que a cabeça vai sorrir para mim, né? No caso aqui, a cabeça está sorrindo, né? Normalmente, as cabeças que dão risada, as cabeças que têm algumas expressões de medo, né? Ela fez um estudo, um levantamento bibliográfico bem detalhado, ela estudou várias cabeças aí, e normalmente eles fazem assim, vamos fazer um sorriso, vamos aumentar esse sorriso da boca, né, um sorriso maior para mostrar que realmente está sorrindo, né? Mas o que que é a emoção de felicidade, por exemplo, né? Dela estudou o Paul, que é um psicólogo, né? A robótica é legal porque é uma área bem interdisciplinar que envolve várias áreas, como a veterinária do T.B. Horse, lá do robô inspirado no cavalo. Então, ela estudou o Paul, que é um psicólogo que definiu a metodologia chamada FACS, que define alguns pontos da cabeça. Se aparecer esses pontos, né, numa emoção de felicidade, significa que aquela expressão facial, aquela emoção que a pessoa está demonstrando realmente é felicidade. Né? Então não é simplesmente a Tamires não pegou simplesmente a cabeça dela, né, criou esse robô aqui e fez ele sorrir com a boca abertona, igual tá aqui, né, abre a boca, fecha os olhos lá tal, e falou assim, ó, tá dando risada porque tá mostrando, tá sorrindo. E normalmente as cabeças envolvidas são empresas, né, são cabeças de plataforma fechada, e essa cabeça, plataforma totalmente aberta, todo o código, tudo é liberado aí para a comunidade. Ele é mais visual, né? Não existe nenhuma, eles não usaram, por exemplo, a metodologia do fax para provar ou para justificar ou para mostrar que realmente aquela emoção que está sendo feita é de felicidade ou é de medo. No caso da Tamires, não, ela usou a metodologia, tem um estudo detalhado, científico, com base nessa metodologia fax. Foi implementado um sistema utilizando uma biblioteca que identifica esses pontos que a Tamires vai explicar, que são importantes, que significa o ponto tal, 2 pontos, 3 pontos. Se uma faixa tiver esses pontos, significa que a expressão facial, mesmo a emoção é de medo, é de felicidade e tal. Então tem um trabalho bem profundo relacionado a essa área de emoção também. E ela comparou a face dela, como foi inspirada na face dela. Então tem imagens dela fazendo felicidade e mostra o sistema. A gente compara, né? Ela compara esse resultado da simulação, o resultado da cabeça real e a cabeça dela, quantas expressões faciais, as 6 expressões faciais básicas universais do Paul, ela conseguiu provar e mostrar que a cabeça, mesmo com uma pele artificial, que vocês sabem que a pele interfere bem nas expressões faciais, né? Tem a questão das rugas e etc., que acaba interferindo nas expressões faciais. Então, ela fez um trabalho bem detalhado, ficou bem legal o trabalho dela sobre essa cabeça robótica, né? E ela vai explicar, na próxima apresentação, ela vai explicar detalhes para vocês entenderem melhor. Então, enfim, com relação ao laboratório, eu mostrei esses trabalhos somente para vocês terem uma ideia, né? Quem quiser, quem tiver interesse em conhecer o laboratório depois da pandemia, tiver interesse tiver alguma dúvida com relação
ao laboratório, né? É só entrar em contato comigo, né? Então é isso. Agora vocês vão ficar com a apresentação da Tamires. Obrigado e até logo. Olá, meu nome é Tamires e hoje eu vou estar apresentando meu trabalho de mestrado intitulado como Chutis, Reprodução de Expressões Sociais em Cabeça Robótica com Tecnologia 3D. O meu orientador é o Wagner Tanaka Botelho e eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC. Bom, essa apresentação ela está dividida em 8 partes principais. São elas objetivos, onde eu vou estar falando um pouquinho dos objetivos específicos do trabalho, motivação, vou estar apresentando então o levantamento bibliográfico, né, utilizado para o desenvolvimento da TUTIS. Etapas de desenvolvimento, eu vou estar mostrando passo a passo para a construção da nossa cabeça robótica. Movimentos básicos, expressões sociais, eu vou estar então reproduzindo alguns vídeos que mostram justamente esses movimentos que a TUTIS é capaz de reproduzir. Em interação, a gente conseguiu validar toda a arquitetura da TUTIS que eu vou estar apresentando ao longo dessa apresentação. E nela eu vou estar apresentando 2 vídeos que mostram a validação justamente da arquitetura. E esses vídeos eles foram baseados numa interação humano-robô, no caso entre a TUTIS e um humano. Contribuições, então eu vou falar possíveis aplicações da TUTIS em sociedade. E por fim, conclusões, onde eu vou estar fazendo o fechamento dessa apresentação. Então, começando pelos objetivos. O objetivo do trabalho é desenvolver uma cabeça robótica conhecida como TUTIS. Esse nome ele vem de um T de Tamires e um T de Tanaka, formando assim a cabeça de 2 T's. A TUTIS é uma cabeça robótica inspirada numa cabeça humana, no caso, a minha cabeça. A TUTIS ela foi desenvolvida visando baixo custo, para isso utilizamos tecnologia de impressão 3D. A TUTIS também apresenta sistemas de visão, audição e voz, mas vale ressaltar que esses sistemas estão implementados na TUTIS apenas mostrando a sua funcionalidade, já que o foco principal da cabeça é a capacidade de reproduzir as expressões sociais. Bom, e aqui eu vou mostrar então um vídeo de como é a estrutura da TUTIS. Então a gente consegue ver nesse vídeo alguns dos movimentos que ela já tem. Então ela consegue movimentar os olhos, abrir a boca. Os demais movimentos que a TUTIS consegue reproduzir eu vou falar um pouco mais pra frente, mas aqui é só pra gente já ter uma ideia de como é a estrutura da TUTIS. Vale ressaltar que a TUTIS ela não tem uma pele artificial para enfatizar as expressões sociais, porque isso foi adotado como um trabalho futuro. Chegamos a desenvolver uma pele artificial em um material chamado de cola látex, que é muito utilizado em maquiagens artísticas, mas essa pele ela não apresentou tanta elasticidade quanto a gente desejava durante a reprodução das expressões raciais. E isso acabou afetando, então a gente optou de deixar como um trabalho futuro, porque a gente vai estar fazendo a construção de uma pele artificial usando silicone como material base. Mas mesmo sem a pele, né, só o esqueleto do artista, a gente conseguiu representar as expressões sociais, as emoções. Para simplificar, para exemplificar os lábios, foi utilizado um elástico de algodão. Então, a ideia aqui é só realmente para a gente conseguir visualizar o movimento da boca. No futuro, essa boca estar implementada na pele artificial, então a gente vai conseguir tirar esse elástico. O mesmo ocorre com as sobrancelhas. As sobrancelhas, atualmente, elas são feitas com o material da própria TUTIS, mas no futuro serão implementadas na própria pele artificial. Então, vale destacar que, mesmo sem a pele, isso não afetou a TUTIS na reprodução das suas expressões sociais, dos seus movimentos, e não afetou no objetivo principal do trabalho, que era construir uma cabeça robótica inspirada numa cabeça humana. E o que motivou o desenvolvimento desse trabalho? Foi justamente que após o levantamento bibliográfico, a gente encontrou uma classificação dessas cabeças. Elas podem ser classificadas em abstratas, humanas, virtuais e icônicas. Atualmente a TUTIS está na classe das humanas. E esse levantamento ele foi de extrema importância justamente para a gente conseguir identificar quais eram as características que uma cabeça robótica precisava ter para ter no mínimo, para ela conseguir no mínimo se comunicar durante uma interação. Então a gente percebeu que as cabeças precisam ter sistema de visão, audição e voz, porque ela precisa enxergar o que está acontecendo, né, através do seu sistema de visão, ouvir o que a pessoa está falando com ela, então a partir do seu sistema de audição, e
dependendo do processamento, devolver uma resposta, né, através do seu sistema de voz. Então, o mínimo a cabeça precisava ter esses 3 sistemas. E não só esses 3 sistemas. A gente também percebeu que as cabeças conseguem reproduzir as expressões sociais dos seres humanos. Então, a gente queria essas características também para a nossa cabeça robótica. Com esse levantamento, a gente percebeu que, pelo menos até março, não existia nenhuma cabeça robótica que fosse de código aberto ou estivesse disponível na internet. Eu digo até março, porque em março a gente encontrou uma publicação da cabeça Eva, que é uma cabeça robótica que se assemelha à proposta da Tiotiz. Ela é construída com impressão 3D, ela também é visando baixo custo. Mas antes disso, a gente não tinha encontrado nenhuma. E a maioria dessas cabeças, elas são desenvolvidas por empresas e essas empresas acabam ocultando as informações justamente porque essas cabeças, elas fazem parte do produto da empresa. Então, elas comercializam essas cabeças, então acaba ocultando essas informações em publicações científicas, e aí a gente não tem acesso ao como foi desenvolvida essas cabeças. E um dos objetivos da Tiotiz é justamente isso, a gente conseguir disponibilizar, desenvolver uma cabeça robótica e disponibilizar seus arquivos, todos os seus sistemas de forma gratuita na internet. Então qualquer um poderá chegar num laboratório, ou até mesmo em casa, baixar os arquivos da Tiotiz, construir uma cabeça robótica e a partir dela fazer N aplicações, né? E esse é um dos diferenciais da Tiotiz. Então ela ser uma plataforma aberta, ela ser uma plataforma gratuita. Um outro diferencial da Tiotiz é o seu desenvolvimento visando baixo custo, então ela foi feita em impressão 3D justamente por isso. Mais um diferencial da TX das demais cabeças que a gente conseguiu encontrar no levantamento é a realização do exame de tomografia. Então eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas basicamente o exame de tomografia foi necessário para a gente conseguir então o tamanho exato da região do crânio e do maxilar do ser humano usado como base, e a gente transferiu esses dados para a construção da nossa cabeça robótica. Então a gente conseguiu garantir aquele objetivo que a gente tinha de fazer uma cabeça robótica inspirada numa cabeça humana, né? Reproduzindo as suas expressões e principalmente tendo a proporção de tamanho igual à do ser humano. Porque algumas das cabeças que a gente encontrou no levantamento, os seus desenvolvedores acabam aumentando a cabeça, aumentando a boca, aumentando os olhos, para que durante a interação ela consiga representar que ela está mais feliz, então ela consegue realçar ainda mais o sorriso, forçando com que a cabeça aparente estar feliz. No caso da Tiotiz, as emoções dela são todas baseadas nos seres humanos. Então, a gente usou uma base científica, que é o FACS, vou falar também um pouquinho mais para frente sobre o FACS, mas a gente usou o FACS como base para a gente conseguir desenvolver todas as expressões sociais e as emoções da Tiotiz. Então a gente está usando uma coisa que é relacionado com a face dos seres humanos. Então a palavra, se a gente for simplificar a Tiotiz, a palavra aqui ela é uma cabeça robótica, a palavra seria uma cópia de uma cabeça humana. Então, por que uma cópia? Ela possui todos os sistemas semelhantes ao de um ser humano, as suas expressões sociais são baseadas de um ser humano, o seu tamanho também é todo baseado no ser humano. No caso, né, esse ser humano foi a minha cabeça. Então, esse é um dos diferenciais da Tiotiz das demais cabeças que a gente encontrou no levantamento. Então, o levantamento ele foi de extrema importância justamente por isso, para a gente conseguir, primeiro, que identificar as características das principais cabeças robóticas, ver o que precisa ter ou não de uma cabeça robótica e também destacar qual seria o diferencial da Tiotiz. Claro que essas técnicas existem em algumas cabeças, mas de forma separada. Então a gente uniu todas essas técnicas em uma só cabeça. E essa cabeça se chama, então, Tiotiz, que é a proposta que eu estou apresentando para vocês hoje. Então, para a gente conseguir entender um pouco mais esse universo da Tiotiz, eu vou apresentar as etapas de desenvolvimento que chegaram, então, à construção final da nossa cabeça robótica. Então, as etapas de desenvolvimento, ela está dividida em duas partes principais: modelagem 3D da cabeça humana e construção da Tiotiz. Na primeira etapa, o exame de tomografia computadorizado foi realizado para a gente conseguir estabelecer o tamanho exato da região do crânio e do maxilar da cabeça inspirada, no caso, a minha cabeça.
O software utilizado para fazer a leitura dessas imagens, né, do exame de tomografia foi o software chamado Radiante. Ele é um software gratuito. Ele consegue, então, fazer a leitura do exame de tomografia e converter essas imagens em CAD 3D. Então, a gente consegue ver que existem as imagens do exame, então ele consegue gerar esse CAD 3D do crânio e do maxilar. Vale lembrar que para a realização desse exame de tomografia, assim como todo o projeto, a gente teve que submeter para o comitê de ética da universidade, então a gente submeteu o ano passado. Fomos aprovados, então temos a autorização da universidade para a realização tanto do exame de tomografia, quanto o uso de imagem, né, uma vez que a gente está lidando aí com imagens de um ser humano. Então, com o exame de tomografia, então foi gerado CAD 3D, né, desse exame de tomografia, e a partir desse CAD foi necessária a realização de um tratamento desse arquivo. Então, esse tratamento foi necessário para a gente tirar esses elementos como a massa cerebral, coluna vertebral, que são coisas que não eram necessárias na construção da Chutis, né? A gente queria realmente o quê? A região do crânio e do maxilar, mas de forma limpa. Então, foi utilizado o software chamado Mesh Mixer, que é da Autodesk e possui licença estudantil, para realizar essa limpeza. Então, basicamente, a gente só deixou uma casca da região do crânio, e justamente porque todo o projeto da Chutis, o projeto mecânico, que eu vou falar na próxima etapa, ele foi construído para encaixar dentro desse crânio. Justamente para atender aquele objetivo que temos de construir uma cabeça robótica inspirada numa cabeça humana e também que tenha o seu tamanho, né? Que um dos objetivos é que ela tenha realmente o tamanho de uma cabeça humana. Então a gente precisava garantir isso. Então por isso que foi feito esse tratamento, essa limpeza de eliminar todos os resíduos que vêm do exame de tomografia, que é normal, então vem a parte do cérebro, coluna, então essas coisas a gente não precisava no desenvolvimento da Chutis. Então foi eliminado para a gente conseguir então fazer o projeto mecânico e também fazer a impressão 3D desse crânio, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho lá na frente. Então agora, com o CAD limpo, então a gente já tem a dimensão do crânio e do maxilar, foi inicializado a segunda etapa, que é o projeto mecânico estrutural. O projeto mecânico estrutural, ele foi a etapa de construção, né, modelagem, simulação de todas as peças necessárias para a construção da Chutis. Então, desde a base para os motores, as hastes de suporte para o crânio, desenvolvimento dos ombros, suporte para os olhos, tudo foi desenvolvido nessa etapa da construção do projeto mecânico. E foi utilizado o software chamado Fusion 360, que também é da Autodesk, ele também possui licença estudantil. Então, com o projeto mecânico todo modelado, iniciou-se então a parte de simulação desse projeto mecânico. Essa parte foi necessária para a gente garantir então que o projeto mecânico realizasse todos os movimentos e quando a gente fosse imprimir, realizar a impressão 3D e montagem, essas peças ainda iriam estar reproduzindo os mesmos movimentos que durante a simulação. Então, é uma forma de garantir que quando a gente está no virtual, ela realize um movimento e quando a gente for realizar a impressão 3D, né, a construção da Chutis, ela realize o mesmo movimento. E para essa simulação foi utilizada uma API própria do Fusion 360, que é uma API em Python. Então ela permitiu a gente validar toda a movimentação da Chutis através de linguagem Python. Durante o desenvolvimento do projeto mecânico estrutural, foi necessário definir também o projeto eletrônico, justamente porque o projeto eletrônico ele influencia diretamente naquele objetivo que temos, que é de desenvolver uma cabeça robótica inspirada numa cabeça humana e também que se assemelha ao seu tamanho. Então, o projeto eletrônico ele poderia afetar diretamente no tamanho da cabeça. Se a gente escolher os componentes que fossem maior do que a cabeça, com certeza a gente ia fugir desse objetivo que temos de ter uma cabeça robótica do mesmo tamanho que uma cabeça humana. Então aqui a gente tem uma visão geral de como é o projeto eletrônico. Basicamente, a Chutis está na tampa dessa caixa em MDF. Dentro do crânio da Chutis estão apenas a parte mecânica de movimentação dos olhos e da boca, e alguns motores ali dentro. Todo o projeto eletrônico foi transferido para a base da Chutis, então para essa caixa que fica embaixo dessa tampa que é o suporte da Chutis. Justamente para a gente garantir aquele objetivo de ter uma cabeça robótica inspirada numa cabeça humana com o mesmo tamanho. Então aqui a gente consegue ver todos os componentes eletrônicos. Então, começando aqui pelo Raspberry, ele é como se fosse um computador, como se fosse um microcomputador, na verdade.
Ele é do tamanho de um cartão de crédito, e basicamente ele é como se fosse um computador normal, só que reduzido em tamanho. E a gente garante, então, que todo o sistema da TUTIS possa ser implementado dentro dele, e também fica fácil de fazer o deslocamento da TUTIS, uma vez que todo o sistema da TUTIS está dentro da caixa, dentro da base dela. Então, o Raspberry é responsável por acionar todos os sistemas da TUTIS. O sistema de visão da TUTIS é composto por uma câmera, que fica mais ou menos ali na região do tórax dela. O sistema de audição é composto por um microfone, o de voz por uma caixa de som. Os movimentos faciais da TUTIS são realizados através desses motores compactos, então foi optado por esses motores para atender aquele objetivo que a gente tem de construir uma cabeça parecida com uma cabeça humana, então tendo o mesmo tamanho. E para a comunicação dos motores com o Raspberry, foi necessário utilizar um módulo que faz essa ponte de comunicação entre o Raspberry e esses motores. Pela TUTIS possuir 14 motores, foi necessário a implementação de uma fonte externa, porque o Raspberry ele não iria ter capacidade de alimentar tantos servos motores assim, então foi optado em colocar uma fonte. Para a ventilação dessa caixa, foram instalados 2 coolers, que seriam mais ou menos como ventoinhas. Esses coolers foram necessários porque, como a TUTIS fica em cima, né, fica na tampa dessa caixa, esse ambiente acaba ficando abafado, e para não sobreaquecer os componentes, foi optado então para colocar essa ventoinha justamente para ter circulação de ar dentro dessa caixa. Durante o desenvolvimento do projeto mecânico estrutural, foi necessário então estabelecer as expressões sociais que a TUTIS iria reproduzir. Então, basicamente, foi estudado, né, a metodologia FACS, que é como se fosse um manual que mostra para a gente quais são as expressões que a face humana consegue reproduzir. Esses detalhes sobre expressões faciais, mais especificamente o FACS e o OpenFace, eu vou falar um pouco mais pra frente, porque assim a gente consegue visualizar quais são esses movimentos e essas expressões, e aí fica um pouco mais claro para a gente conseguir entender o que é o FACS e o que é o OpenFace aqui no desenvolvimento da TUTIS. Então, depois de definir as expressões sociais que a TUTIS iria reproduzir, foi inicializada então a última etapa, que é o experimento real, mais especificamente a impressão 3D. Então, a impressão 3D foi realizada toda a construção em impressão 3D. Então, a gente pegou todas aquelas peças que foram simuladas e validadas lá no Fusion 360 e foi feita, então, a impressão 3D de cada peça, e a montagem foi realizada junto com o projeto eletrônico que a gente já tinha definido. Vale destacar que, devido à pandemia, a minha ida até o laboratório acabou sendo comprometida, então não tive acesso à impressora do laboratório, mas junto com uma orientadora a gente construiu uma impressora 3D na minha casa, e aí conseguimos, então, fazer essa etapa da impressão 3D da TUTIS. Então, a gente conseguiu construir uma impressora caseira e fazer, então, a impressão de todas essas peças que foram simuladas lá no Fusion e finalizar a montagem da TUTIS. Então, com a TUTIS montada, né, impressa e montada, foi possível implementar as bibliotecas dos sistemas da TUTIS. Todas as bibliotecas da TUTIS, né, de todos os seus sistemas, elas estão implementadas em Python. O sistema de audição e voz da TUTIS utiliza 2 bibliotecas, a Speak Recognition e a GTTS. A Speak Recognition, ela habilita o microfone, transcreve o áudio em texto. Esse texto, então, é comparado com frases pré-definidas. A resposta dessa comparação, então, é convertida em áudio, que seria a voz da TUTIS. E essa conversão é feita através da biblioteca GTTS. O sistema de visão da TUTIS, ele também é composto por 2 bibliotecas, a OpenCV e a DLib. A OpenCV ela habilita a câmera, a DLib identifica os pontos de referência da face, e a partir dessa identificação da face humana, o sistema de visão da TUTIS transfere o deslocamento da face para o pescoço da TUTIS. Então, faz com que a TUTIS acompanhe o movimento da face humana à sua frente. Esses detalhes, para a gente conseguir visualizar, né, a implementação dessas bibliotecas, ficará um pouco mais claro quando eu apresentar a validação durante a interação com alguns vídeos, então a gente vai conseguir visualizar todos esses sistemas sendo ativados. Por fim, a movimentação e expressões sociais da TUTIS é realizada pela biblioteca GPIO, porque ela é uma biblioteca própria do Raspberry,
e é ela que é responsável por acionar aqueles motores que ficam, que ficam distribuídos ao longo do rosto da Chutis. Bom, agora eu vou passar então alguns vídeos que mostram os movimentos básicos que a Chutis consegue reproduzir. Começando então pela Chutis virtual e começando pelos movimentos dos olhos. Então os olhos conseguem se deslocar para a esquerda, sempre em orientação ao robô. Então é a esquerda do robô e depois para a direita. Aqui na simulação, a gente vai ver que é um olho se mexe primeiro e depois o outro. A simulação ela acaba, o software utilizado, né, que foi o Fusion e essa API em Python, eles acabam tendo esse pequeno problema de que realiza um movimento de cada vez. Então é por isso que a gente consegue ver um olho se deslocando, depois o outro, não é em paralelo, né? Não acontece os dois olhos se movimentando para a mesma direção, assim como todos os outros movimentos. Mas isso não afetou da gente visualizar os movimentos que a Chutis consegue reproduzir. Agora a gente vai ver esse mesmo movimento dos olhos na Chutis real. Então ela realiza a movimentação dos olhos em direção à esquerda, sempre em orientação ao robô, volta para o centro e depois para a direita. Agora vamos ver os movimentos das sobrancelhas. Começando pela virtual. Então temos o movimento primeiro para cima e depois para baixo. Agora vamos ver esse mesmo movimento das sobrancelhas na Chutis real. Então, movimentos para cima, volta para o centro e depois para baixo. Agora eu vou passar vídeos que mostram a movimentação da cabeça, começando pela virtual. Então, primeiro para a esquerda, sempre em orientação ao robô. Depois para a direita. Agora para cima. Para baixo. Uma leve inclinação para a esquerda. E agora para a direita. Vamos ver agora esses mesmos movimentos da cabeça, mas com a Chutis real. Então, começando para a esquerda. Agora a direita. Para cima. Para baixo. Uma leve inclinação para a esquerda. E depois para a direita. E agora vamos ver os movimentos do maxilar. Começando pela virtual. Então, parcialmente aberto e totalmente aberto. O mesmo movimento na Chutis real. Parcialmente aberto. E totalmente aberto. Bom, e esses então foram os movimentos básicos que a Chutis virtual, que é a nossa Chutis de simulação,
consegue reproduzir, e também os movimentos básicos que a Tiotiz real, que é a nossa Tiotiz impressa, consegue reproduzir. Então agora eu vou mostrar um pouco das expressões sociais, né, mais especificamente as emoções básicas e universais que a Tiotiz consegue reproduzir. Então, vou começar pela Tiotiz virtual e vou começar pela emoção de felicidade. Então, aqui vai começar a fazer o acionamento de cada parte, né, um movimento de cada, até chegar na finalização da emoção. Então, aqui é a emoção de felicidade. Agora, vamos ver a mesma emoção de felicidade na Tiotiz real. A gente consegue visualizar que ela fez um leve fechamento das pálpebras e também a elevação dos lábios, formando então um sorriso. Agora, a emoção de medo na Tiotiz virtual. Então, temos o acionamento das sobrancelhas, um leve fechamento das pálpebras. E também uma pequena abertura do maxilar, formando assim a emoção de medo. Agora vamos visualizar essa mesma emoção, só que na Tiotiz real. A gente consegue ver também o acionamento da sobrancelha, das pálpebras e do maxilar. Agora, a emoção de nojo na Tiotiz virtual. Novamente, o pequeno fechamento das pálpebras e os lábios indo em direção para baixo. Vamos ver essa emoção na Tiotiz real. Então, é a emoção de nojo. Então, temos o acionamento dos mesmos movimentos que a Tiotiz virtual. Agora, a emoção de raiva, primeiro na Tiotiz virtual. E na Tiotiz real, a emoção também de raiva. A emoção de surpresa na Tiotiz virtual. Então, temos o acionamento das sobrancelhas e uma pequena abertura do maxilar. Essa mesma emoção na Tiotiz real. E por fim, a emoção de tristeza, começando pela Tiotiz virtual. Então, a gente tem um acionamento das sobrancelhas um pouco para baixo e também dos lábios indo em direção para baixo. E essa mesma emoção de tristeza na Tiotiz real. Então, nesses vídeos, a gente conseguiu perceber quais as 6 emoções básicas e universais que a Tiotiz virtual consegue realizar e também a Tiotiz real também conseguiu realizar. E da onde surgiu essas emoções básicas e universais que a Tiotiz é baseada, né? Ela surgiu da metodologia FACS, criada por Paul Ekman e Wallace Price em 1978. Foi essa metodologia que esses psicólogos acabaram identificando quais as expressões sociais que os seres humanos conseguem reproduzir. De acordo com eles, o ser humano tem a capacidade de reproduzir mais de 10.000 expressões sociais. E as principais expressões sociais eles chamaram de unidade de ação. Então, algumas dessas expressões recebem o nome no fax de unidade de ação. E a combinação dessas unidades de ações, elas dão origem às emoções básicas e universais que foram as que eu apresentei nos vídeos, que são ela felicidade, tristeza, nojo, raiva, surpresa e tristeza.
Então, todas as emoções e expressões sociais que a Tutis consegue reproduzir são baseadas na metodologia FACS, uma vez que o FACS ele é um manual que mostra quais as expressões sociais os seres humanos conseguem reproduzir. Então, a Tutis ela é baseada em uma metodologia que é comprovada cientificamente e é inspirada numa face humana. E o que foi utilizado para validar essas expressões? Foi usado a biblioteca OpenFace, né? A biblioteca OpenFace, ela é baseada na metodologia FACS, então ela consegue identificar quais as unidades de ações, né, que são as expressões sociais, aquela face está reproduzindo. Então, basicamente, como que o OpenFace funciona? Ele identifica os pontos de referência da face, então ele identifica os pontos de referência do contorno da face, da região dos olhos, nariz e boca, e a partir desses pontos, ele traça linhas, que essas linhas mostram a distância de um ponto para outro. Então, por exemplo, se eu estou feliz, eu vou demonstrar então um sorriso, então minha boca vai representar um sorriso, e a distância entre o canto dos meus lábios até o olho vai ser menor. Então, o OpenFace vai pegar essa minha imagem de felicidade e vai falar assim: olha, essa distância aqui dela está menor em relação ao quê? Ao banco de dados, aos seus datasets que são inspirados na metodologia FACS. Então, ele compara a minha imagem com várias fotos de outras pessoas e fala: olha, realmente essa distância está menor. Então, ela está demonstrando um sorriso. Sorriso, na metodologia FACS, é a unidade de ação ao 12. Então, ele vai dar uma intensidade, né, um valor de quanto de sorriso eu estou demonstrando. Então, ele vai me dar um valor entre 0 e 5, e ele vai falar assim: olha, você está com um sorriso entre 2 e 2,5. Então quer dizer que realmente estou apresentando o sorriso, então eu estou apresentando a unidade de ação ao 12. É mais ou menos assim que a biblioteca OpenFace atua. E é justamente isso que a gente precisava para validar as expressões sociais que a Tutis real e virtual estavam conseguindo reproduzir. Porque a gente precisava de alguma coisa comprovar cientificamente que ali elas estão reproduzindo expressões sociais dos seres humanos. Então, esses dados fornecidos pela classificação do OpenFace, que a gente consegue pegar a partir de imagens, são convertidos então em gráficos. Então, a gente conseguiu analisar as duas faces, uma contra a outra. Então, a gente conseguiu pegar da emoção de felicidade, por exemplo, conseguiu pegar a face da Tutis virtual e comparar com a face da Tutis real. Então, comparando o quê? As unidades de ações que a biblioteca OpenFace classificou para a gente. E vale ressaltar que a OpenFace está baseada na metodologia FACS. Então, tudo isso foi validado a partir de faces humanas. Então, a gente está dando ainda mais realismo para a Tutis. Para a gente conseguir visualizar entre as Tutis, né, virtual e real, como é feita essa emoção, eu destaquei aqui a emoção de tom de felicidade. Então, a emoção de felicidade foi pegada na minha face, então a gente, através do OpenFace, então, foi pegar na minha face, através do OpenFace, ele conseguiu identificar que eu estou reproduzindo a emoção de felicidade. Então, ele conseguiu identificar a unidade de ação ao 6 e ao 12, que são as duas emoções de acordo com o FACS. São as duas unidades de ações de acordo com o FACS, que representa a emoção de felicidade. Então, ao 6 é a elevação aqui da bochecha, seria a compressão aqui mais ou menos da pálpebra inferior. E ao 12 seria o surgimento do sorriso. Então, ele identificou que eu tenho a unidade de ação ao 6 e ao 12. Então, eu estou demonstrando felicidade. Se a gente pegar a imagem de felicidade da Tutis virtual, a gente consegue perceber visualmente, né, que a Tutis fez essa compressão aqui dos olhos, das pálpebras, fechamento, e ela formou um sorriso, né? Esse corpo preto aqui, na região dos dentes, ele representa aqui o nosso lábio simplificado, né, que a gente usou um elástico de algodão ali na Tutis real. Mas aqui, então, durante a simulação, a gente fez só esse objeto para representar, então, o lábio. Então, a gente consegue visualizar que ela formou um sorriso, que ela fez a compressão dos olhos. Mas, de acordo com o OpenFace, realmente, ela conseguiu a unidade de ação 6, que é da dos olhos, mas a unidade de ação 12, ele não classificou. Justamente porque esse lábio é muito pequeno para ele conseguir identificar a localização dos pontos de referência, e a distância entre a pálpebra e a boca foi muito grande. Então, para ele não identificou a unidade de ação 12. Novamente, como eu falei no começo, quando a gente construir a pele artificial da Tutis,
A virtual também vai ter uma pele artificial, então todos esses errinhos que o OpenFace acabou identificando vão ser contornados, uma vez que a gente vai ter a boca realmente igual uma boca humana, e a gente vai conseguir então formar um sorriso, e essa distância entre os olhos e a boca, né, que é para calcular essa unidade de ação 12, que é para ver se você está realmente sorrindo, esse erro que o OpenFace acabou tendo vai ser contornado, uma vez que a gente vai ter a pele artificial também na TrueCheese virtual. Agora vamos analisar a mesma emoção na TrueCheese real. Então aqui a gente já consegue também ver essa parte da compressão dos olhos, então seria quase um fechamento. Tem então a presença da unidade de ação ao 6, perdão. E também temos a parte da formação do sorriso. Então o elástico aqui de algodão ele foi direcionado para cima, então formando o sorriso. E o OpenFace identificou, né, mesmo utilizando esse elástico de algodão para simplificar uma boca, ele conseguiu identificar que ela está representando um sorriso. E quando a gente vê a pele então artificial, esse sorriso vai ser mais enfatizado ainda. Então a gente vai conseguir ter esse aparecimento dos dentes, que também também é uma unidade de ação presente no fax. A gente vai conseguir ter outras características da minha face, como linhas de expressões, até mesmo essa marca que é conhecido como bigode chinês. Então essa marca também vai ter na pele artificial. Então, quando a gente formar o sorriso, então essas linhas de expressões que a gente tem aqui da região da pálpebra, essa linha aqui na região aqui da bochecha, vão aparecer quando a gente tiver realmente a pele artificial, tanto na TrueCheese virtual quanto na TrueCheese real. Então, esses dados do OpenFace ainda vão ser mais positivos, justamente por conta da pele. A pele vai ressaltar todas as expressões faciais da TrueCheese. Mesmo sem a pele, né, vale destacar que a gente conseguiu fazer classificações das unidades de ações de cada emoção. Claro, algumas apareceram mais, outras menos, justamente por conta da falta da pele, mas isso não comprometeu na validação das expressões faciais da TrueCheese, tanto virtual quanto real. Bom, agora eu vou passar então a 2 vídeos que mostram a validação de toda a arquitetura, de tudo que eu acabei de falar da TrueCheese, do que é a TrueCheese. Então, foi feita uma interação humano-robô entre a TrueCheese e eu. Então, agora eu vou passar 2 vídeos que mostram, primeiro, a validação dos movimentos e do sistema de visão. Então, lembra daquelas bibliotecas que eu falei? Do sistema de visão que ele utiliza o PCB e a Adlib, capta a identificação da face, faz o rastreamento? A gente vai conseguir visualizar a funcionalidade dessas bibliotecas agora nesses vídeos. Então, começando com a validação da movimentação e do sistema de visão. Então, aqui no espelho ele reflete o meu deslocamento, né? Então, quando eu vou me deslocando para a direita, né, do robô, a TrueCheese também acompanha esse mesmo deslocamento, porque ele ativa a câmera está aqui, então ele ativa a câmera, identifica o meu rosto, e conforme eu vou me deslocando no eixo X, ele vai fazendo o deslocamento da estrutura do pescoço para acompanhar o meu deslocamento. Então, quando eu vou para a esquerda, ele também vai para a esquerda. Se eu vou para a direita, ele também vai para a direita. Agora, eu vou passar um outro vídeo que mostra a validação do sistema de audição e de voz, onde eu fiz uma comunicação básica com a TrueCheese. Olá. Olá. Qual o seu nome? Meu nome é TrueCheese. Quem é você, TrueCheese? Foi criada pela Tamires e o Wagner. Sou um projeto de mestrado da UFABC. Você consegue reproduzir as expressões faciais? Sim, eu sei fazer as 6 emoções básicas e universais. Por exemplo, agora estou feliz. Muito bom, TrueCheese.
Obrigada. Então aqui a gente consegue visualizar a validação do sistema de visão, audição, voz e de movimentação da TUTIS. Então, basicamente, aqui a gente conseguiu validar toda a arquitetura, né, todo o desenvolvimento da TUTIS, tanto nesses dois vídeos que mostram essa interação entre o humano e a TUTIS. Bom, então agora as contribuições. Então a TUTIS ela é uma plataforma de estudos para a robótica social. Então ela pode ser implementada em interações utilizando gestos, fala ou até mesmo expressões faciais. Ela também é uma plataforma de estudo para a ciência da computação, uma vez que a gente pode implementar diferentes técnicas de IA, reconhecimento de padrões, ou até mesmo outros sistemas de visão, audição e voz na TUTIS, uma vez que ela é uma plataforma aberta, então isso acaba permitindo a gente conseguir implementar outros trabalhos dentro dela. Então aqui eu vou mostrar vídeos que mostram alguns robôs já nessas funcionalidades que podem ser aplicadas na TUTIS, como é o caso do reconhecimento de padrão. Aqui é o robô Cog, ele acaba aprendendo a identificar alguns objetos, né, algumas imagens, conforme você vai apresentando para ele. Então, essa televisão mostra o sistema de visão dele. Então, ele está aprendendo o que é um cachorro. Em seguida, ele aprende o que é um gato. Então, mostrar essas imagens para o robô e o sistema de visão dele conseguir aprender o que é um gato, o que é um cachorro, quando a gente realmente apresenta para ele o que é e perguntar o que é isso, e for um cachorro, ele vai conseguir fazer essa classificação. Olha, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Isso também poderá ser implementado na TUTIS. A TUTIS também pode se comunicar diretamente com os seres humanos, né, por ela ter sistema de visão, audição e voz, como é o caso do robô Sofia, que é um dos robôs mais avançados atualmente. Então, a TUTIS ela também poderá exercer esse papel como a Sofia de comunicação. A TUTIS ela também poderá ser implementada como recepcionista de hotel, eventos, uma vez que ela tem os sistemas para conseguir enxergar o que está acontecendo, ouvir o que estão falando para ela e também devolver como saída uma resposta, uma expressão facial. Então, ela consegue fazer essa adaptação como recepcionista. Na área da saúde, a TUTIS ela pode atuar como companheira de alguns pacientes, a ajudar os pacientes de forma lúdica nos seus tratamentos. A fisioterapia ela poderá reproduzir um movimento e um paciente com, por exemplo, paralisia facial poderá reproduzir essas mesmas expressões faciais, então fazendo com que esse paciente incentive mais os músculos da face. Claro que tudo relacionado à área da saúde deverá ser acompanhado por uma equipe médica, uma vez que a gente está lidando diretamente com os pacientes e o seu tratamento. Bom, e para finalizar, conclusões. Então, a TUTIS ela é uma plataforma de estudos, é uma plataforma aberta e gratuita. Então, você consegue desenvolver, pegar os arquivos da TUTIS, né, ao final da nossa pesquisa, você consegue pegar os arquivos na internet da TUTIS, chegar no laboratório ou até mesmo em casa e fazer, então, a construção de uma TUTIS ou adaptar os arquivos da TUTIS para a construção de uma outra cabeça robótica. Por a TUTIS ser uma plataforma aberta, isso permite que outros trabalhos sejam implementados dentro dela. Por exemplo, um trabalho de de mestrado, ou até mesmo de doutorado, que tenha um sistema de visão. Então, esse sistema de visão, ele identifica se a pessoa está triste ou não. Então, a gente consegue pegar esse sistema de um aluno, ele adapta, né, para receber as imagens da TUTIS, faz o processamento do código dele dentro do Raspberry, então dentro do próprio computador da TUTIS, e emite então uma saída. Eu quero uma saída por voz ou por expressões sociais. Então essas adaptações para outros trabalhos também é possível na TUTIS, porque ela é uma plataforma aberta. Então a gente consegue ter essa flexibilidade de implementar outros trabalhos dentro dela. E por isso que a TUTIS ela vai se tornar uma referência da robótica social. Justamente por ela ser de código aberto, também gratuita e uma das principais características é ela ser semelhante a uma cabeça humana. Então, quando a gente finalizar realmente como trabalho futuro, colocar uma pele, fazer um acabamento ainda melhor na TUTIS para realçar as expressões sociais, isso vai valorizar muito a TUTIS, uma vez que ela poderá ser aplicada em diferentes interações e também vai existir um leque de possibilidades de aplicações da TUTIS, tanto em sociedade quanto para pesquisa. Então, isso vai incentivar ainda mais a área da robótica social e principalmente das cabeças robóticas, não só na área de robótica social, como também incentivar ainda mais
a implementação de sistemas de ciência da computação. Então, ela vai se tornar uma referência tanto na robótica quanto na área da ciência da computação, porque poderá ser aplicada diferentes trabalhos dentro dela. Então, a TUTIS não é algo fechado. A TUTIS é algo que foi construída, né, visando o objetivo de ser uma referência na robótica social por ser uma plataforma aberta. Então, qualquer um poderá implementar o seu código dentro dela. Bom, essas são as minhas principais referências que eu utilizei tanto para a montagem dessa apresentação quanto para o desenvolvimento do trabalho. E obrigada, então, pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais do meu trabalho. E para finalizar, Tutis, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, gostaria de agradecer a participação de todos e espero que um dia possamos nos encontrar pessoalmente. Obrigada. Então é isso. Obrigada.